né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. A cor dos fogos de artifício que a gente vê hoje, né, nada mais é do que os fogos de artifício, eles são geralmente formados por metais. E cada metal, os seus elétrons, quando eles voltam de uma camada, a gente vai ver isso hoje também, mas sempre que um metal ele volta de uma camada mais energética para uma menos energética, ele libera energia na forma de fótons, né, que seria como se fosse uma luz meio que colorida, assim. Né? Então, sempre que você está vendo um show de fogo de artifício, nada mais é do que essa constante do elétron ficar mais energizado, ir para uma camada mais energética e voltar. E também a energia elétrica... Professor, licença, só Opa, uma pergunta. Esses fótons dos fogos de artifício, eles seriam os mesmos fótons, por exemplo, liberados pelo Sol, que fazem a aurora boreal? seriam, eu acho que a Daiane quer complementar, mas eu acho que seriam. Entendi, obrigada. Certo? Mais alguma coisa? Não, Não? só isso mesmo, obrigada. Ah, tá, imagina. E aí também a energia elétrica, ela só é possível hoje, né, essa questão de circuitos elétricos, ela só é possível graças à manipulação que a gente consegue ter dos elétrons, né, desse fluxo dos elétrons. Né? Então, começando mesmo com os átomos, né, eu queria pegar um conceito da filosofia, que é o conceito da arqué. Os filósofos sempre tentaram explicar qual que seria a origem, né, das coisas que a gente observa. E vários filósofos tinham a sua própria arqué, né? Eles deram o nome de arqué para essa substância primordial. Então a gente tinha filósofos que defendiam que o fogo era a origem das coisas, que a água era a origem das coisas. E para nós o que interessa mesmo foi o Demócrito e o Heráclito, né? Que eles foram os primeiros filósofos que chegaram com esse conceito do átomo. Para eles, se você pegasse um elemento e dividisse ele, iria chegar uma hora que o elemento não conseguiria mais se dividir. Então, a essa parte indivisível da matéria, eles deram o nome do átomo, de átomo. Né? E, assim, a gente não consegue mesmo, é muito difícil de observar um átomo, mas os cientistas, eles tentam criar modelos para poder explicar esses fenômenos que eu coloquei ali antes, né? Então, ao longo da evolução desses modelos, a gente vai ver que ele começa bem simples e vai cada vez mais ganhando novas propriedades, né, com o avanço da ciência também. Então, o primeiro modelo que a gente vai ver hoje é o modelo do Dalton. Né? O modelo do Dalton, em 1803, ele pegou aquela ideia do Heráclito e do Demócrito, que os átomos eram maciços, indivisíveis, indestrutíveis. Né? Para ele também, o átomo ele era a menor parte da matéria. Né? E o nome do modelo dele era o modelo da bola de bilhar, porque justamente os átomos eles seriam representados como esferas maciças. Né? E para fundamentar a teoria dele, ele fez alguns postulados. Né? Postulados seriam afirmações acerca da sua teoria. Ele fez alguns, né? Acho que os mais importantes para a gente seriam esses três. Né? Que primeiro, cada substância seria formada por minúsculas partículas, né, chamadas átomos. Então, a origem das coisas seria o átomo. Átomos de um mesmo elemento são idênticos tanto em estrutura como em tamanho. Né? Então, o átomo de oxigênio, por exemplo, ele é exatamente igual a um outro átomo de oxigênio. Porém, ele vai diferir de outros átomos, né? De hidrogênio, nitrogênio, enfim. Em cada elemento, ele vai possuir a sua própria massa. O Dalton, ele acreditava que a massa do átomo seria utilizada para identificação. E a gente vai ver hoje que, na verdade, o que a gente usa para identificar o átomo, na verdade, é a massa atômica, né? Então, é o número de prótons que esse átomo tem. Porém, né, nesse período de 1800, a gente já tinha alguns experimentos com eletricidade. E, infelizmente, o modelo do Dalton ele ainda não conseguia explicar essas propriedades elétricas da matéria. Então, a comunidade científica ficou, tá, esse modelo é muito importante, tal, mas a gente não consegue aceitar ele ainda. Né? E foi justamente pensando nessa parte elétrica. Gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês
comentem, tá? Pode interromper. E foi justamente pensando nas propriedades elétricas que a gente observava que o Thomson estava trabalhando com os raios catóticos, né? Com a ampola de Crookes. Essa ampola de Crookes era um aparelho. Breno, Oi. o pessoal no Tá chat meio falou para rápido. você ir um pouquinho mais devagar. Ah, tá. Desculpa, gente, que eu não estou vendo o chat, tá? Mas quer que eu volte os Eu slides? vou te avisando. Deixa eu ver. Alguém quer que volte nos slides? Pode falar no chat que eu aviso o Breno daí. Sim, É que eu volta tô com a nos tela cheia slides um aqui, pouco, gente. então. Ah, beleza. Eu vou te avisando, Breno, beleza? Uhum. Não, beleza, é que eu tô com a tela cheia, né? Vai ser disponibilizado sim os slides. A gente também vai disponibilizar um resumo e os exercícios depois para vocês, beleza? É outra pergunta que estava no chat, tá, Breno? Aham. Pode continuar. Então, essa ampola de Crookes é um aparato de vidro que ele era ligado a uma bateria, né? E essa bateria, ela, como a bateria tinha polos, né? Essa ampola também tinha um polo negativo e um polo positivo. E quando você colocava um gás a baixa pressão e ligava uma alta voltagem, né, era possível observar um feixe de luz correndo do cátodo, né, o polo positivo, o polo negativo, indo para o polo um, um feixe de luz saindo do polo negativo, indo para o polo positivo. Como ele saía do cátodo e ia para o ânodo, esse raio ficou conhecido como raio catódico. Os cientistas acreditavam que esses raios catódicos tinham as mesmas propriedades que a luz, né? Porém, eles começaram a observar que não era bem assim, e começaram a fazer alguns estudos, né? Um desses cientistas foi o Thomson, e um dos experimentos que ele fez, que foi mais importante, eu acho, foi introduzir um campo elétrico aqui na ampola. Então, quando ele introduziu um campo elétrico, ele criou um outro polo negativo e um polo positivo. Se fosse igual ao modelo do Dalton, o átomo, esse feixe deveria passar e não sofrer desvio nenhum, né, porque ele não considerou essas propriedades elétricas, né. Porém, quando o raio catódico passou, ele teve um leve desvio para o polo positivo, né. Então, o Thomson ele acreditou que teria alguma partícula de carga negativa junto com o átomo, né, porque na química os opostos eles se atraem. Então, agora o modelo do Thomson ele era composto por um núcleo gelatinoso de carga elétrica positiva, onde os elétrons de carga negativa eles iam estar incrustados. Né? O modelo do Thomson ele ficou conhecido como modelo do pudim de passas. Né? A gente é muito complicado para a gente porque é uma coisa, acho que é britânica, não sei. Mas pense como se fosse um panetone. Né? Então aquele pão, né, seria esse núcleo de carga positiva e aquelas frutinhas horríveis são esses elétrons de carga negativa. Né? Breno, Oi. você teria como repassar um pouco o experimento de novo de Thomson? O pessoal não conseguiu entender muito. Ah, sim, sim. Repassa de novo por cima, sim, explica, tenta de novo para ele ver se eles conseguem entender melhor. Uhum. Ó, gente, a ampola de Crookes é um aparato de vidro, né, que é ligada numa bateria, certo? A bateria ela vai ter um polo positivo e um polo negativo. Então, quando você liga essa ampola nos polos da bateria, a ampola também vai começar a gerar um polo negativo e um polo positivo. Um polo negativo e um polo positivo. Quando você colocava um gás a baixa pressão dentro dessa ampola e ligava essa bateria a alta voltagem, os cientistas começaram a ver um feixe de luz correndo do cátodo, né, que é o polo negativo, indo em direção ao polo positivo, que é o ânodo. Por ele correr primeiro do cátodo e ir para o ânodo, ele foi chamado de raio catótico.
Os cientistas, eles acreditavam que esse raio catódico, ele tinha a mesma propriedade da luz. Então, por exemplo, não ter massa, né? Mas alguns cientistas começaram a ver que não era bem assim, que ele tinha algumas outras propriedades. Então, alguns cientistas começaram a fazer estudos com esses raios. Um desses cientistas, ele foi o Thomson. Ele começou a estudar esses raios catódicos. Um dos experimentos que ele fez foi introduzir um campo elétrico aqui na ampola. Esse campo elétrico gerou também um polo negativo e um polo negativo e um polo positivo. O que se esperava desse feixe de luz era que ele não alterasse a sua trajetória ao passar por esse campo elétrico. Porém, quando ele passou, teve um desvio em direção ao polo positivo. E lembre que na química, né, os opostos se atraem. Então, como ele foi atraído para o polo positivo, o Thomson acreditou que teria uma partícula de carga negativa para estar sendo atraída. Essa partícula de carga negativa, ele deu o nome de elétron, que foi colocado no seu modelo. Ficou mais claro, Daiane? Tem que ver com o pessoal. Para mim, sim. Só confirma para mim. Ó, pessoal, vocês podem abrir o microfone também, fazendo pergunta. Vão mandando para a gente aqui no chat também, que a gente vai tentando resolver as dúvidas de vocês, beleza? A pilha é um pouco diferente, mas tem o ânodo e o câtodo, sim, Emanuele. A gente vai aprender, vai ter uma aula especialmente só para a gente explicar a pilha para vocês, beleza? Pode continuar, Breno. Eu tô vendo no chat aqui se alguém. A luz, ela era bem parecida com a luz que a gente tem hoje de lâmpada hipotenusa. A parte do modelo dele ficou claro, gente? Como é o modelo dele agora? Sim, professor. Sim, ficou claro. Sim. Valeu. Certo, então estava tudo indo bem, né? A comunidade científica estava aceitando esse modelo, até que aconteceu os primeiros estudos com a radioatividade. Né? A radioatividade é a capacidade que o núcleo de um átomo tem de emitir partículas radioativas. Né? Hoje a gente conhece 3 dessas partículas, né? A alfa, beta e a gama. A que eu quero que vocês atentem é a partícula alfa. Né? Porque aqui é um outro campo elétrico, né? Então tem um polo positivo e um polo negativo. A partícula alfa, ela está sendo atraída para o polo negativo, né? Ou seja, a partícula alfa tem carga positiva. Isso é importante por quê? O Rutherford, ele fez um experimento, né, com partículas alfa, onde ele pegou um elemento radioativo que emitia partículas alfa e ele bombardeou uma lâmina de ouro, né, com essas partículas alfa. E o que ele observou? Ele observou que a maioria dessas partículas, na verdade, elas atravessaram essa lâmina de ouro. Ele sabia que ela atravessou porque ao redor aqui, né, como dá para ver, ele colocou um detector dessas partículas, tá? Então a maioria dessas partículas atravessou, né, essa lâmina de ouro sem sofrer nenhum tipo de desvio. Algumas poucas sofreram desvio da trajetória, né? Eles atravessaram, mas sofreram desvio. E ainda menos partículas ricochetearam, sabe, da lâmina, né? Então, na verdade, o Rutherford ele pensou assim, se a maioria das partículas atravessou sem ser desviado, na verdade, o átomo ele não podia ser maciço como se acreditava antes.
né? Ele deveria ser, na verdade, o átomo deveria ter muito mais partículas vazias em um núcleo bem pequeno. Então, em 1911, o Rutherford ele lançou o seu modelo, que é chamado de modelo planetário, onde o átomo seria formado, na maioria, por espaços vazios, né? E no centro desse sistema haveria um núcleo positivo, e ao redor dele estariam os elétrons orbitando na eletrosfera. Certo, gente? Alguma pergunta? Tu poderia voltar por, sei lá, 10 segundinhos no slide anterior, fazendo um favor? Ah, sim. Obrigada. Tranquilo, gente? Sim. Sim. Então, mas esse modelo teve um problema que o Rutherford observou, que, assim, lembra, eu falei, os opostos, na química, os opostos, eles se atraem. Então, imagina, tem um núcleo positivo aqui, e tem um elétron de carga negativa, né? Então, na verdade, o elétron ele deveria ficar orbitando aqui e sendo atraído, né? Então, chegaria uma hora que o elétron, na verdade, ele deveria colidir com o núcleo. Só que não era isso que acontecia. Então, ele chamou um aluno dele, que era o Bohr, e juntos eles colocaram uma outra teoria, que era que, na verdade, essa eletrosfera, ela teria várias camadas de energia. E cada camada de energia, ela teria um nível fixo. E seria esse nível fixo que impediria que o elétron ele se chocasse com o núcleo, né? E daí isso que eu falei daquela questão dos fogos de artifício, né? Então, assim, à medida que você vai se afastando do núcleo nessas camadas, né, vai ficando mais energético. Então, um elétron, se ele absorver muita energia, ele pode saltar para um nível de energia mais, uma camada mais energética. Porém, ele vai ficar muito instável lá. E quando ele vai voltar para o nível que ele estava, para a camada que ele estava, ele vai liberar esses fótons, né, que eu falei que são aquela energia luminosa, entre aspas. E também nesse modelo do Rutherford Bohr, eles acharam uma outra partícula subatômica, que seriam os prótons. Então, a gente tem a primeira partícula subatômica, que seriam os elétrons, e agora, de carga negativa, e agora a segunda partícula subatômica, que seriam os prótons, certo? Breno, posso só complementar? Pode sim, pode sim. Então, gente, quando o Breno falou que o elétron ele salta de um nível de maior energia, ele vai para um nível de maior energia, ele absorve uma quantidade específica de energia. E essa quantidade vai variar de elemento para elemento. Então, o hidrogênio ele vai ter, por exemplo, uma quantidade específica de energia para ele saltar para o elétron do hidrogênio saltar para um nível mais energético. O do oxigênio, o do carbono, cada um tem uma quantidade específica, a gente chama de quantum isso. É a energia, o pacotinho de energia que ele vai absorver, e ele só absorve aquilo. Então, se você oferecer uma energia muito maior ou uma energia menor, ele não vai absorver e o elétron não vai saltar do seu nível de energia atual. E quando ele salta para o nível de maior energia, ele não vai, ele tende a voltar para o de menor energia, porque tudo na natureza tende ao nível de menor energia. Acho que vocês já ouviram falar isso em algum momento, talvez. E quando ele volta para o seu nível fundamental, para o seu estado fundamental, que a gente fala, ele libera os fótons. E é essa quantidade liberada que daí também vai variar. Por isso que quando a gente tem, por exemplo, o bromo dentro dos fogos de artifício, a gente vê o verde. Ou quando a gente tem o cobre, a gente vê o laranjado. E assim por diante. Pode continuar, Breno. Eu estava vendo aqui as perguntas, a Vanessa fez uma pergunta bem interessante, que é essa parte de fundamentação, geralmente cai no vestibular. No vestibular eu não vi, só que eu vi a aplicação desses modelos, né, cair no Enem. Eles perguntaram muito dessa questão dos fogos de artifício, né, dos elétrons, mas perguntar, assim, basicamente, qual que é o modelo planetário, por exemplo. Isso eu acho que é muito difícil eles cobrarem. E
Teve outra pergunta da Veridiane, que ela perguntou assim, os elétrons não seriam aqueles que recebem letras e diferentes números de cargas? Esses seriam as camadas, pelo que eu entendi da tua pergunta, né, que seriam a camada K, L, M, N, né, na verdade são as camadas, né, os elétrons, eles vão ocupar essas camadas, né. Alguma complementação, Daiane? Isso seria os níveis de energia, Níveis de aquela energia. do Linus Pauling, também SP2, como que é? Agora me deu um branco. Um S2, 2D, Quando a gente faz o 2D6. diagrama, 2D10, enfim, aquele diagrama, né? Isso seria os espaços onde os elétrons ficam. Elétron é uma partícula de carga negativa apenas. Uhum. A Érica perguntou também, são as camadas de valência? A camada de valência é sempre a última camada que está sendo ocupada, né? Então, por exemplo, se só, por exemplo, a segunda camada que está ocupada, essa é a camada de valência desse átomo, certo? Só isso, gente? Dá para continuar? O negócio da Pode sim. energia nuclear forte e fraca, eu vou dar uma pesquisada para você, Ana, mas acredito que não tem a ver diretamente. Isso são forças diferentes, é outra história, está mais ligada à física, né? Mas eu vou dar uma pesquisada para te responder melhor. Pode continuar, Breno. Acho que tinha alguém que ia falar alguma coisa também. Vou continuar, gente. Qualquer coisa vocês... e daí, assim, nesse modelo, né, o Rutherford e o Bohr, eles falaram que o núcleo era formado de prótons de carga positiva. E como os opostos se atraem, os iguais se repelem. Então, teria que ter uma outra subpartícula para impedir que esses prótons dentro do núcleo eles se repelissem. Então, em 1932, o cientista James Chadwick descobriu a terceira partícula subatômica, que seria o nêutron. Então, o átomo ele é formado pelo elétron, né, na eletrosfera, e no núcleo ele possui os prótons e os nêutrons, certo? Aqui a gente acaba com a parte dos modelos atômicos. Alguém tem alguma dúvida que queira tirar agora? Antes de a gente continuar. Professor, não é sobre o tema em si, mas só perguntando se a gente vai ver sobre os quarks, que é uma parte que eu boio bastante e eu não sei se cai muito no vestibular e no Enem. Comigo, pelo menos, não. Tem que ver com os outros monitores. Não. Não Não, vai, Breno, né? não sei quem falou, mas a gente não entra nessa parte porque são outras partículas, né? Menor do que São partículas fundamentais. O elétron é uma partícula fundamental, já o próton e o nêutron, eles são formados por outras partículas, que daí vem os quarks, né? No caso do próton, 2 quarks down e 2 quarks up. Mas a gente não entra nessa questão porque nos vestibular não são cobrado isso. Mas qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo que a gente pode estar conversando alguma coisa. Muito obrigada, Dani. Perguntaram aqui por que os nêutrons impedem o elétron de se chocar. Não, não é o nêutron que impede o elétron. Na verdade, o elétron ele não se choca com o núcleo, porque ele tá a camada que ele está é um nível fixo de energia. Então, esse nível fixo de energia não impede que ele meio que segura o elétron nessa camada, entendeu? Professor, não seria porque os elétrons eles se repelem entre si? Por isso que eles acabam não se chocando e criam as camadas e tal? Não é meio parecido com a gravidade aqui da Terra, que tipo não deixa se chocar os corpos? Tem que pensar nisso. Breno? Oi, não, tô aqui, eu tô pensando na afirmação que ele fez. Ah, tá. O elétron não vai Então, porque... é que assim, ó.
Pode falar, Pode daí. falar, Breno, pode falar. Não, Não, pode fala falar. você que é o professor hoje. Tá. Não, assim, o elétron, ele não vai porque ele tá preso nessa camada, entendeu? Para ele sair dessa camada, ele vai ter que absorver energia. E se ele sai da camada que ele tá, ele também fica muito instável. E a estabilidade é uma coisa que o elétron não gosta, né? A gente vai ver isso na aula de ligações, eu acho que os elementos, enfim, eles sempre estão procurando a estabilidade. Então, alguém perguntou assim, por que o elétron não vai para o núcleo e por que ele prende nessa camada? É que assim, atualmente a gente tem um modelo de átomo, né? Eu acho que até a gente não chegou nessa parte ainda, né, Breno? Você vai falar, né? Que é o modelo matemático probabilístico. Existe muita coisa por trás para explicar o átomo que a gente não consegue entrar em detalhes com vocês. Mas existe força de repulsão entre o elétron e o próton, existe as forças de repulsão entre eles, repulsão entre os próprios elétrons, repulsão entre o próton também e o elétron. Enfim, existem muitas energias que estão sendo envolvidas. Agora o Breno vai explicar um pouquinho do nêutron e por que foi necessário que o nêutron existisse para que o átomo fosse estável e fosse válida a teoria que existe átomo, né? Que nessa época eles não tinham nenhuma, como eu vou falar, uma foto, alguma coisa, experimentos para realmente detectar um átomo. Acho que continua, Breno, que eles vão entender um pouquinho mais para frente e qualquer coisa a gente volta depois que você terminar. Ah, beleza. Ele comentou aqui, certo, eu acho que ele entendeu. Mas qualquer coisa a gente volta. Então, indo para a parte agora da tabela periódica, a tabela que a gente tem hoje, né, ela foi construída por esse russo Dmitry Mendeleev em 1869 e ele organizou a tabela pela massa atômica dos elementos, né? Então pelo número de prótons que ele tem no núcleo. Só que essa disposição desses elementos, eles não foram aleatórios. A gente tem algumas padronizações dentro da tabela e acho que duas principais que eu quero que vocês conheçam é o conceito de família e de período. O período, ele é cada linha da tabela, né? Então, cada linha da tabela constitui um período. E esse período, ele vai ter o mesmo número de camadas eletrônicas ocupadas pelos elétrons, certo? E o conceito de família é cada linha da tabela periódica, né? Cada elemento dentro de uma mesma linha vai ter o mesmo número de elétrons na camada mais externa, então na camada de valência. E como que eu sei quantos elétrons vão estar ocupando essa camada de valência? Cada família vai estar ordenada por um número, né? Então, a família 1A, que é a família dos metais alcalinos, vai ter um elétron na camada de valência. A família 2A, dos metais alcalinos ferrosos, vão ter 2. A família do boro, que é da 3A, vai ter 3. E assim por diante, né? Licença, professor. Sim? O que significa um metal ser alcalino? É a família, é o nome da família que ele tem, né? A gente separa pela família. Breno, a alcalinidade está ligado à questão do Da pH, base? ser É básico pH. ou ácido. Uhum. E daí no caso dos metais alcalinos é porque em solução, ou qualquer Ele solução, libera o H, né? qualquer substância, eles vão ter um caráter básico. Entendi, E daí obrigado, os professor. metais alcalinos, os alcalinos terrosos é porque eles são encontrados literalmente na Terra. É isso, pode continuar, Entendi, Breno. obrigado. Respondi, né? A gente pode também agrupar esses elementos pelas suas características, né? Agrupando eles em grandes grupos, né? Então, a gente vai ter o grupo dos metais, dos ametais, semimetais e gases nobres. Então, começando com os metais eles estão muito presentes na nossa vida, né? A gente tem metais como ferro e aço, utilizado muito na construção civil. A gente tem metais como níquel
é utilizado em baterias, a gente tem metais utilizados nos impulsos nervosos do nosso corpo, na contração muscular, na tireoide, metais presentes nos processos de fotossíntese e na constituição da hemoglobina. E as suas características, né, o metal ele possui um brilho metálico, ele conduz muito bem calor e eletricidade, eles são muito maleáveis, então é muito fácil a gente fazer lâminas com eles. Eles são dúcteis, então a gente consegue fazer fios também com eles. E aqui eles tendem a perder elétrons, né? E quando você perde um elétron, você fica carregado positivamente e forma um cátion. Né? A gente vai ver isso melhor na aula de ligações, tá, gente? Mas é só para já adiantar para vocês. Certo? Prof. Ok. Tem Só uma, Eu vi tem com uma uma pessoa pergunta. no chat. Na verdade, sobre as partículas de radiação alfa, a partícula de radiação alfa, pelo que eu me lembro, ela é a partícula de menor poder de penetração. Então, assim, até mesmo a nossa camisa, ela é capaz de segurar, né, por assim dizer. Tanto que é muito comum a gente ficar com aquelas marcas de camisa, sabe? E daí, de poder de penetração, acho que vem daí a partícula beta e daí a gama. A Thalia perguntou, poderia explicar os alcalinos novamente? A Daiane falou que os metais alcalinos, eles têm a ver com o pH. Né? Então, o pH alcalino, ele tem a ver com o pH básico. Né? Em solução aquosa, ele libera o grupo hidroxila, né, Daiane? Que seria o OH. Então, é que assim, mas não que todos eles vão estar liberando esse OH, mas a gente vai ter uma aula também sobre pH um pouquinho mais para frente, que eu acho que vai ficar mais claro essas coisas. Mas seria basicamente assim para vocês no momento entender que esses metais ele tem um caráter básico, que seria elevar o pH acima de 7, né? O pH até 7 ele é Eu não ácido. lembro certo agora no momento. Eu não sei agora responder certo, eu tenho medo de estar respondendo errado para vocês, então eu prefiro não responder muita coisa, mas acredito que seria ligado à questão dele se ligar ao grupo OH-, né, no caso, que garante a basicidade, e depois de eles poderem, então, estar liberando esse grupamento que caracteriza soluções básicas. Mas eu vou pesquisar melhor e numa próxima aula a gente tira essa dúvida, tá? Thalia. Muito obrigada. Então, seguindo agora com os ametais, eles também estão muito presentes na nossa vida. Né? A gente tem o fósforo, que está presente no ATP, que é aquela molécula energética nossa. A gente tem o cloro presente no ácido clorídrico do nosso estômago. A gente tem o oxigênio que a gente respira, né? Enfim. E dentro das suas características, eles são o oposto dos metais. Então, eles não têm brilho, eles ganham elétrons, né? Então, também, a gente vai falar melhor disso na aula de ligações, mas quando você ganha um elétron, você fica carregado negativamente e forma um ânion. Né? Os ametais também, eles não têm condutibilidade e se fragmentam muito fácil. Então, enquanto nos metais a gente conseguia formar lâminas e fios, aqui nos ametais não, porque eles se fragmentam muito fácil. Os semimetais, eles estão ali como uma transição, né? E de exemplos, a gente tem o silício, que ele é utilizado em chips e circuitos elétricos. Né? E as suas características, eles têm um brilho metálico, pouca condução elétrica, e eles também se fragmentam muito fácil. Né? Então, eles estão ali como uma transição entre os metais e os ametais. Isabela, pode tirar sim essa dúvida sobre a pilha, tá? No final da aula. Henrique, como assim gráfico de tabela, se puder explicar? Acho que a gente consegue tirar a tua dúvida também, tá?
Pode continuar, gente? Ah, eu acho que ele quis dizer a formatação da tabela que cai no Enem e coisa, no Enem e vestibulares, seria bem tipo essa que está agora mostrando, né, Breno? Eles não Ah, mostram massa, ou mostra massa, mas não mostra o número, alguma coisa assim. Eu posso estar disponibilizando para vocês como que aparece sempre nos vestibulares. entendi. Quem que mandou? Deixa eu ver aqui. Henrique, vamos fazer assim, próxima aula. Entra um pouquinho mais cedo, ou no final da aula. Eu entendi a tua pergunta. Eu acho que eu coloquei um exercício na apostila assim, eu trago pra gente ir resolvendo, como ele aparece no vestibular, tá? Então, gente, o último grupo aqui são os gases nobres, que a gente vai ver. Basicamente, eles têm aplicações industriais, tanto na construção e também tem iluminação, eu acho também que eles são utilizados. Eles são muito importantes porque eles são os únicos grupos da tabela periódica que são encontrados isolados na natureza. Tá? Já adiantando para vocês, que a gente vai ver na próxima aula, mas assim, só um pouquinho, gente. Lembra que eu falei que cada família, né, cada linha, cada coluna, desculpa, vai apresentar o mesmo número de elétrons na camada mais externa, né? E o número da família dos gases nobres é a família 8, né? Ou seja, eles vão apresentar 8 elétrons na camada de valência. Isso levou à criação da teoria do octeto, né, que é a teoria que os elementos eles vão se estabilizar com 8 elétrons na camada de valência. A gente vai ver isso melhor na próxima aula, mas já para poder adiantar para vocês, né? Já ficar com isso na cabeça. Agora, gente, para terminar aqui, alguma dúvida? Já volto ali, Crisia. Semimetais, eles têm brilho metálico, pouca condução e se fragmentam muito fácil. Pode seguir, Crislaine. Gente, para terminar agora, a tabela periódica, como eu falei, ela apresenta alguns padrões, né, dentro dos períodos dela. A gente vai ver 5 hoje, eu não coloquei aqui, mas a gente vai ver o raio atômico, a energia de ionização, a afinidade eletrônica, a eletronegatividade e a eletropositividade, certo? Não tem erro, tá, gente? Ó, o raio atômico, ele tem a ver com o tamanho do átomo, né? Então, quanto maior for o raio atômico, maior vai ser o tamanho do átomo. E ele sempre vai aumentar da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, por exemplo, se tiver um exercício pedindo do primeiro período, né, qual que tem o maior raio atômico, vai ser o hidrogênio, né? E da primeira família, qual que tem o maior raio atômico? O maior raio atômico da primeira família é o frâncio. Eu vou comentar. Breno? Oi? O da primeira família, quem é o que tem maior raio atômico? É frâncio, não é? Isso, Frâncio. Vai estar ligado à quantidade de elétrons, gente. Sempre tenta pensar assim: quanto mais elétrons em órbita, maior será o raio dele, beleza?
Só para eles tentar fazer uma junção do que seria esse raio atômico, seria também ligado à quantidade de elétrons que estão orbitando o núcleo. Ah, sim, sim. Pode continuar, Breno. Beleza? A energia de ionização. A energia de ionização, ela tem a ver com a energia absorvida por um átomo para ele poder perder um elétron, né? Então, pensa assim, é como se fosse uma atividade bancária, né? Para você ganhar um elétron, né? Para você ganhar um elétron, você vai ter que liberar muita energia. E para você perder um elétron, você vai ter que absorver muita energia, né? Então, essa energia de ionização, ela vai aumentar da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, e de baixo para cima, certo? Então, de novo, por exemplo, do primeiro período, quem tem a maior energia de ionização é o hélio. Certo, gente? É só prestar atenção nessas linhas de fluxo, assim, vamos dizer assim. A afinidade eletrônica ela tem a ver também com a energia liberada para ganhar elétrons, né? Então, ela também vai aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima. A eletropositividade, ela está ligada com a capacidade do átomo de perder elétrons. Antes a gente estava falando da energia que era absorvida ou liberada para perder. Agora a gente está falando da facilidade ou da dificuldade que é para o átomo de perder elétrons. Ele vai aumentar da direita para a esquerda e de cima para baixo. Isso é para fazer uma analogia também. Lembra que eu falei que os metais, eles são um grupo que ganham elétrons, né? Então, dá para ver que a eletropositividade ela vai aumentando, indo de acordo aqui com a concentração dos metais na tabela periódica, né? E agora, a eletronegatividade, ela tem a ver com a capacidade do átomo de ganhar elétrons, né? E ela vai se ao contrário, ela vai aumentar da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, o elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o hélio também. Breno? Oi. Nesse caso vai ser o flúor. E O flúor. o hélio é um gás nobre, Nobre. né? Ele, Verdade. ele é estável. Na verdade, ele não é um gás nobre, mas o hélio é o único elemento que se estabiliza com 2 elétrons, certo? Então, os gases nobres não vão entrar nessa questão porque eles já são estáveis por si só. Lembra? O pessoal lembra Não, que sim, ele sim. já tem a regra do octeto, certo? Então, o mais eletronegativo vai ser o flúor. Isso, gente. Não, Desculpa, só uma pergunta que eles fizeram, prof, porque tem 2 elementos que estão em um rosa claro. Não são elementos, esses 2 quadradinhos em rosa claro é daquelas 2 linhas de baixos, os lantanídeos e os actinídeos, que eles são retirados ali do meio porque eles têm propriedades um pouco diferentes de todos os outros que estão ali. Ali seria ali nesses 2 quadradinhos rosa seria onde estaria essas 2 linhas que estão fora da tabela, entendeu? Esperar ver se ele entendeu. Ele colocou sim. Entendeu. Mas Gente, no então- caso daí, essas Gente, duas aqui ó, linhas... é um... Oi? Pode falar? Pode falar, Milene? Helena. No caso, essas duas linhas daí, caberia elas inteiras só nesse quadradinho? Não, elas seriam colocadas ali, né? No caso, como que eu vou te explicar isso? A primeira linha dos lactanídeos, que é aquele LA, né? Toda a linha dele estaria naquele primeiro quadradinho. Daí seria exposto ali no meio, certo? E o actinídeos estaria no segundo quadradinho daí.
Ah, isso sim. Aham. Não que Obrigada. seria colocar todos num quadradinho, mas a linha deles seria inserida dali para frente. Ok, obrigada. Gente, eu quero dar um macete para eles, Breno, para eles lembrar dos átomos mais eletronegativos. Gente, vocês entendendo eletronegatividade, vocês entendem eletropositividade. Mas o importante aqui é a gente saber a eletronegatividade, tá? Então, para a gente lembrar quais são os mais. Se vocês quiserem anotar, eu vou escrever no chat também. Pão horrível. Fui, F de flor. Ontem, O de oxigênio. Clube, cloro. Aí está travando? Não tá, Daiane? Não consegui ouvir nada. Não estão me ouvindo? Ah, talvez a minha internet. Agora tá voltando ou ainda tá muito Um pouco ruim? ainda. Peraí, eu vou escrever no chat e fica melhor. Pode continuar, Breno. Na verdade, acabou. Queria agradecer, tá, a atenção de todos vocês. Queria desculpar também por alguns erros que eu tive aí. Mas se vocês tiverem perguntas também para fazer agora, né, para mim, para a Daiane, para os outros monitores. Professor, você citou um pouquinho ali a radioatividade. Se você puder, você poderia me dizer a diferença entre radioatividade e radiação? Ou elas não têm uma diferença assim? Eu acho que Eu acho que não, né, Daiane? Eu acho que a radiação, ela é um. Eu acho que não tem muita diferença, não. Ele perguntou se, ele perguntou se tem diferença entre radioatividade e radiação. Então, radiação, quando a gente fala de radiação, a gente tem diversos tipos de radiação. Existe a radiação eletromagnética, que é a da luz que a gente tem nas nossas casas. Existe a radiação ligada às ondas de rádio, são um tipo de radiação. Enfim, existe N, existe a ultravioleta, existe a infravermelho, existe N tipos de radiação. Agora, quando a gente está falando de radioatividade, geralmente a gente está falando de. É que assim, eles ligam muito radioatividade, por exemplo, a função. Como que é? Até fizeram a pergunta antes, do alfa, do beta. Do gama. São tipos de radiação alfa, beta, né? Ou os raios-x também, que são outros tipos de radioatividade. Mas no fim existe N tipos de energias de radiação. Acho que não ficou claro para a pessoa. Até comentaram que radiação não é necessariamente radioativa. Acho que radiação tem mais a ver com essa liberação de partículas, né? E a radio. Como É que assim? geralmente. Vai falar, Breno. Eu posso pesquisar melhor, né? Mas comentaram aqui que radiação ela não é necessariamente radioativa. Né? Então, acho que a radioatividade ela tem mais a ver com essa liberação de partículas, né? Que eu comentei. Agora, a radiação, eu acho que tem mais a ver com, por exemplo, você, por exemplo, mudar, por exemplo, um código do DNA, entendeu? Radiação acho que tem mais a ver com trazer malefícios, né? Coisa assim. Vou fazer uma pesquisada para explicar melhor na próxima aula, mas comentário aqui, ó, radiação é a propagação da energia por meio de partículas ou ondas.
radiação em geral seria isso mesmo. E a radioatividade estaria ligada à atividade, ao elemento, ou substância, ou a fonte nossa de radiação emitir essas ondas e essas partículas. Radioatividade vem da atividade da radiação, entende? Entendi. Radiação não seria a ação do rádio? Eu acho que isso foi uma brincadeira, né? Não tá ligado ao rádio, não. Cara, agora eu fiquei realmente curioso, vou pesquisar aí. Quem perguntou? Próxima aula eu trago alguma coisa aí pra tentar explicar. Ó, radioatividade eu não considero realmente. Oi? Não, eu comentei que eu vou trazer alguma coisa na próxima aula pra gente. Colocar assim que a radioatividade está ligada a algo. Sim. Gente, ó, só uma coisa assim, a radioatividade está ligada a algo possivelmente cancerígeno. A gente tem uma visão muito, como que eu vou falar, muito ruim da química às vezes, né? Tudo parece que na química é ligado a algo ruim, mas radioatividade geralmente não está ligado só a câncer. Então, a gente tem tipos de radioatividade hoje que sem elas, na verdade, a gente não teria, por exemplo, os raios-x, né? Que são coisas boas para o nosso dia a dia, que ajudam no nosso tratamento. Sim, exatamente. A minha voz está travando? Não, tá bem melhor. Não, A tá minha boa. voz está travando ou tá de boa para ouvir? Só foi. Então, deixa eu falar um macete de Iron, ó. Tá de boa. É assim, fui ontem no... Oi? Só foi tu falar que deu uma travada. Dá para eu falar? Eita, nós. Agora voltou, será? Voltou, agora dá pra ouvir. Acho que é minha internet. Então, qualquer coisa vocês falam para mim. Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão horrível. Vocês já notaram essa frasezinha aí no caderno de vocês? Que daí, ó, pessoal, tem uns macetes aí que também estão mandando ali no chat. Enfim, o fui vem do flúor. Ontem, o O de oxigênio. No clube, de nitrogênio. Clube de cloro, Cl. Brasil, bromo, Br. Estão entendendo? Fui ontem no Clube Brasil. I de iodo. Só de enxofre, o S. Comi o C de carbono. Pão, o P de fósforo. Horrível, o H de hidrogênio. Eu vou ver com o Breno para a gente estar disponibilizando isso lá no resuminho, tá? A gente vai pesquisar mais alguns macetes e vamos deixar lá para vocês. Eu posso colocar na apostila, Daniel. Sim, vamos providenciar isso para eles. Uhum. Esse macete que eu falei é para os átomos eletronegativos. Do mais eletronegativo, flúor, para o menos eletronegativo, o hidrogênio. O I é de iodo. A apostila vai estar no site. Eu vou falar a frase, hein, pela última vez. Depois eu vou disponibilizar. Eu mando lá no grupo de vocês também. Eu mando no grupinho lá dos alunos, que eu acho que vai ficar melhor, pode ser? Isso, mando lá no grupo do WhatsApp que fica mais fácil. Pessoal, se vocês tiver alguma questão para as próximas aulas que vocês querem muito saber, manda para a gente que a gente já vai pesquisando. Entropia, oxidação vai ter. Podem se preparar que a oxidação não é fácil. Beno, você quer falar mais alguma coisa?
Em relação à aula, eu acho, só queria agradecer de novo, né, a paciência de todos vocês aí, a companhia, né, e a gente se vê semana que vem, se ninguém tiver mais uma pergunta. Ó, a aula já acabou, mas se vocês quiserem conversar sobre alguma coisa, a gente pode ficar aqui, né, Breno? A gente pode, na verdade, sim, tem que perguntar. É que, na verdade, não tem muito que se estender, né, em Se o moderação. Breno não pode, eu posso. Já conseguiram um conteúdo extra aí. Ó, todos esses que vocês falaram, exercício com mol, oxidação, ligações intermoleculares, próxima aula com o professor Breno também. Isomeria, última aula vai ser vai ter a parte da química orgânica. Balanceamento também vai ter nas próximas aulas, entalpia. Prof, vai ter estaquiometria? Vai, né, Breno? Não sei se é com você ou com outro monitor. Estequiometria? Estequiometria é com o... eu sei que tem, é com outro monitor lá, o Com o João? João. Pode ser, então. Vai ter estequiometria com certeza, só não sei com qual professor que é. Ó, valeu todo mundo que tá comentando aí que a aula foi boa, tá? Obrigado. Professores, então, tipo assim, deixa eu perguntar uma coisa. A eletropositividade, ela acontece nesses mais hidrogênios, berílio e boro, né? E a eletronegatividade acontece no nitrogênio, oxigênio e flúor. Mas e a cadeia do carbono? Onde que elas se encontram nesse? Porque eles têm 4 elétrons, né? Eles tanto podem ser eletronegativos quanto positivos. Tipo, tem alguma diferença nessa cadeia, nessa coluna? Então, na verdade, eu acredito que o carbono ele vai estar meio que no meio, vai estar em cima do muro, sabe? Ele não vai ter nem para eletronegatividade nem para eletropositividade, porque ele tem esses quatro, que nem você falou, os 4 elétrons, né? Então, para ele alcançar os 8 para ficar estável, ele tem que adicionar, né? Geralmente ele ganha. Então, eu acho que entre os dois ele vai ser mais eletronegativo do que eletropositivo. Não sei se te respondi a pergunta. Eu acho que sim, acho que deu para entender bem. E nessa questão dos compostos que estão com as ligações fechadas, eles não se ligam a mais ninguém, né? Tipo hélio, argônio, essas coisas. Esses da coluna nobre, gases nobres. Eles não. Sim. Eles não tendem a fazer ligações, mas em algumas condições eles podem estar se ligando sim. Mas aí são questões de laboratório, sabe? Você submeter esses elementos a altas pressões, altas temperaturas, enfim, eles podem estar fazendo ligações, mas normalmente eles não vão querer. Na natureza, a gente nunca vai encontrar eles ligados a outro elemento. Já todos os outros, a gente tem que lembrar que na natureza a gente encontra eles geralmente em outra forma. O oxigênio, a gente vai encontrar ele em forma de O2, do gás oxigênio, não o elemento oxigênio sozinho, certo? Entendi, sim. O ferro também a gente vai ter várias ligações dele, cloretos férricos, o ferro mesmo, quando a gente encontra a pedra, que agora eu não vou saber a fórmula dele, mas eles sempre estão ligados. Já os gases nobres, não. Entendi, então. Muito obrigado, professora. Deu para entender? Sim, dá para entender muito bem. Muito obrigado. Perguntaram aqui da aurora boreal, eu posso pesquisar, mas eu acho que
que a ideia do fenômeno eu acho que é a mesma, né, Daiane? Mas eu posso pesquisar para ver se é a mesma, se é o mesmo princípio, né? Então, é que a aurora boreal, a gente tem que entender que esses fenômenos, eles são mais complexos do que a gente imagina às vezes. Então, vai ter também a questão do campo eletromagnético da Terra, porque não acontece em qualquer lugar, porque a Terra tem um campo eletromagnético, né, o nosso planeta. Então, vai depender disso, vai depender da incidência dos ventos que vêm do Sol, né, os ventos solares que falam, em contato com a atmosfera. Então, que nem o Breno falou, vamos pesquisar e vamos trazer essa dúvida para vocês na próxima aula, pode ser? Acho que fica melhor do que a gente tentar responder alguma coisa que nós não temos domínio, a gente não tem domínio. Mais alguma questão? Acho que não, hein? Acho que o pessoal já está tudo se despedindo, já cansaram da aula. Mais alguma sugestão, gente, do que pode melhorar nas aulas? Sempre estou aberto. Eu quero saber, na verdade, né? Acho que é isso então, Breno. Acho que a gente pode encerrar. Pode encerrar, enfim. E perguntaram Teremos mais, só, agora, teremos mais aulas. não, na verdade, pediram para mandar o slide no grupo, mas eu não sei se é o mesmo grupo do cursinho. Você tá nesse grupo do cursinho, Daiane? Como que é? Não, eu vi que tinham pedido para mandar os slides no grupo do cursinho, só que eu acho que o grupo que esses alunos estão não é o mesmo que fizeram, é o grupo Prevec Externos. Você tá nesse grupo, Daiane? Entendi. Não, não estou. Mas a gente vai disponibilizar no site e a próxima aula a gente traz o site aqui e disponibiliza no chat para ele estar acessando. O Enzo já vai mandar o link aí. Fechou. A gente vai reforçar, mas vocês podem encontrar o link do site nas nossas redes sociais, o Prevec no Instagram, no Facebook. O pessoal que está no grupo do Prevec já no WhatsApp, vocês têm o link lá para mandar para os outros amigos que queiram entrar também. Já mandaram o link aí do. Mas tem jeito de entrar, tem jeito de conectar respondendo vocês. Não, eu mando ainda hoje já, então, os Mas eu slides acho aí. que é isso, Breno, então. Boa noite. Também vou estar saindo, então. Até mais, pessoal.